Dentro das prisões mais sombrias do mundo, existem homens tão temidos que até outros criminosos se afastam deles. Hoje você vai conhecer os nomes que carregam essa reputação assustadora. Número 10. Charles Bronson. Michael Ivor Charles, mais conhecido como Charles Bronson, nasceu como Michael Gordon Peterson em 6 de dezembro de 1955 e se tornou um verdadeiro desafio para a lei britânica. Desde jovem demonstrava comportamento agressivo e se envolvia constantemente em brigas de rua, conquistando a fama de ser um lutador temível. Mas foi em 1974, ao tentar assaltar uma agência dos Correios em Luton, que seu nome ganhou destaque. Armado com uma espingarda de cano cerrado, enfrentou a polícia em um tiroteio que deixou agentes feridos até ser finalmente capturado. Durante o julgamento, seu comportamento explosivo chamou a atenção. Interrompia as sessões, agredia guardas e até seu próprio advogado de defesa. Considerado instável, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Segurança Máxima Broadmoor, mas nem lá controlou sua violência, chegando a agredir pacientes, funcionários e até tentar fazer reféns. Inspirado pelo ator de Hollywood, adotou o nome Charles Bronson, que, aos poucos, se tornou sinônimo de perigo. Transferido diversas vezes entre prisões de segurança máxima, como Parkhurst, Wakefield e Belmarsh, sempre acompanhado por protocolos rígidos, Bronson passou anos em confinamento solitário, isolado por até 23 horas por dia. Mesmo nessas condições, dedicou-se à musculação e chegou a escrever o livro Solitary Fitness, misto de autobiografia e guia de exercícios. Sua fama cresceu ainda mais em 1998, quando, armado com objetos improvisados, fez 2 colegas de cela reféns em Belmarsh, exigindo até um helicóptero para escapar. O sequestro terminou após horas de negociação, mas deixou clara a sua imprevisibilidade. A partir de 1999, Bronson começou a se dedicar à poesia e às artes plásticas. Já publicou 11 livros, incluindo Lunology, In My Own Words, de 2008, e recebeu 11 prêmios do Kessler Trust por suas produções artísticas. Em 2023, suas obras foram exibidas em uma galeria como forma de fortalecer sua tentativa de conseguir liberdade condicional. Ainda assim, seu nome permanece marcado como um dos prisioneiros mais temidos da Grã-Bretanha. Número 9. Nico Allen Jenkins. Nascido em 16 de setembro de 1986, Nico Jenkins carregava em sua história uma linhagem ligada a um chefe da tribo Omaha, mas também uma vida marcada por violência e problemas psicológicos. Condenado por roubo de carro, passou mais de 10 anos na prisão sem receber o tratamento adequado para suas doenças mentais. Quando saiu em 30 de julho de 2013, não havia qualquer plano de acompanhamento. Apenas 2 semanas depois, desencadeou uma onda de assassinatos que chocou a cidade de Omaha, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. No dia 11 de agosto de 2013, atraiu Juan Uribe Pena, de 26 anos, e Jorge Cajiga Ruiz, de 25, para um encontro em um parque. Lá, executou ambos com tiros na cabeça, roubou seus pertences e abandonou os corpos em uma caminhonete Ford branca próxima a uma piscina pública. 8 dias depois, matou Curtis Bradford, de 36 anos, um conhecido que havia posado sorridente ao seu lado em uma foto tirada no dia anterior. No dia 21 de agosto, assassinou Andrea Kruger, mãe de 3 filhos, disparando várias vezes contra ela com uma espingarda calibre 12. Seu carro, uma Ford Expedition de 2002, foi encontrado queimado em uma rua da cidade. Preso em 30 de agosto, Jenkins confessou os crimes e afirmou agir sob ordens de uma entidade chamada Deus Serpente Apophis. No julgamento, decidiu se defender sozinho e exibiu comportamentos perturbadores, como falar em línguas, rir e uivar durante os depoimentos sobre as mortes. Apesar das alegações de insanidade, foi considerado apto para julgamento e condenado à morte, além de outras penas que somavam 450 anos por porte de armas. O caso levantou fortes críticas sobre como o sistema prisional lida com detentos que apresentam transtornos mentais graves, já que Jenkins tinha histórico de esquizofrenia e transtorno de personalidade antissocial. As famílias das vítimas relataram em tribunal o sofrimento devastador deixado pelas perdas, em especial os parentes de Andrea Kruger, Juan Uribe Pena, Jorge Cajiga Ruiz e Curtis Bradford. Número 8. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair
nascido em 19 de dezembro de 1958, não era um criminoso comum. Condenado por assassinato, tentativa de homicídio e assaltos, recebeu 2 penas de prisão perpétua. Mas o que realmente o tornou famoso não foram apenas os crimes, e sim sua impressionante habilidade em escapar da prisão. Façanha que repetiu mais de uma vez, deixando autoridades de segurança perplexas. Sua trajetória criminosa ganhou destaque em 1987, quando uma tentativa de assalto mal planejada terminou em homicídio. Preso e condenado, McNair nunca aceitou o destino de passar a vida inteira atrás das grades. Seu primeiro grande truque aconteceu logo cedo. Usando apenas um tubo de protetor labial e muita determinação, conseguiu se livrar das algemas e fugir, como se fosse um ilusionista. Rapidamente recapturado, não desistiu da ideia de liberdade. 4 anos depois, tentou outra fuga, dessa vez utilizando os dutos de ventilação da prisão. Mais uma vez, conseguiu se evadir temporariamente antes de ser novamente pego. Mas o grande feito que consolidou sua fama aconteceu em abril de 2006. McNair arquitetou um plano ousado, escondendo-se em meio a sacos de correspondência usados dos Correios. Com essa tática engenhosa, saiu da prisão sem levantar suspeitas, deixando até os guardas mais experientes incrédulos. No mesmo dia, um policial o encontrou correndo perto de trilhos de trem. McNair, com presença de espírito impressionante, inventou uma história. Disse que não era fugitivo algum, apenas um visitante hospedado em um hotel da região e que estava correndo para se exercitar. A mentira funcionou e ele conseguiu despistar a polícia. Não satisfeito em se manter foragido nos Estados Unidos, McNair atravessou a fronteira para o Canadá, onde passou a viver clandestinamente usando documentos falsificados. Ele se tornou um especialista em criar identidades falsas, fabricando habilitações e monitorando constantemente as notícias sobre sua própria fuga. Essa habilidade lhe rendeu um lugar na lista dos 15 criminosos mais procurados do Canadá, em mais de uma ocasião. Sua sorte acabou em novembro de 2007, quando policiais canadenses estranharam uma van com vidros escurecidos de maneira improvisada. A placa foi registrada, e no dia seguinte, outra patrulha encontrou o veículo. Após uma perseguição, McNair abandonou o carro e tentou fugir a pé, mas acabou finalmente capturado. Atualmente cumpre pena na prisão de segurança máxima AD6 Florence, no Colorado, considerada uma das mais rígidas do mundo. Lá, detentos passam 23 horas por dia em celas isoladas, justamente para evitar qualquer tentativa de fuga. Mesmo atrás das grades, McNair continua sendo lembrado como um dos fugitivos mais astutos da história carcerária. Número 7. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein nasceu em 4 de fevereiro de 1952, na cidade de Long Beach, Califórnia. Sua infância foi marcada por instabilidade familiar. A mãe, Virginia Conway, divorciou-se ainda grávida, casou-se novamente e, mais tarde, Thomas acabou sendo legalmente adotado pelo padrasto Sid Silverstein. Cresceu em um bairro de classe média, mas sofria com bullying e tinha dificuldades de relacionamento. Sua mãe chegou a alertá-lo que, se voltasse para casa chorando após uma briga, sofreria punição, incentivando-o a reagir de forma agressiva. Em 1971, com apenas 19 anos, foi preso por assalto à mão armada e levado para a prisão de San Quentin, na Califórnia. Libertado após 4 anos, logo voltou ao crime. Junto com o pai e um primo, participou de outros assaltos e, em 1977, foi condenado a 15 anos de prisão, sendo transferido para a Penitenciária Federal de Leavenworth, no Kansas. Foi ali que se aproximou da Irmandade Ariana, uma gangue neonazista envolvida em tráfico e assassinatos dentro dos presídios. Em 1980, Silverstein foi condenado pelo homicídio de Danny Atwell, outro preso acusado de se recusar a transportar drogas para a gangue. Recebeu pena de prisão perpétua e foi levado para a prisão de segurança máxima de Marion, em Illinois. Naquele ambiente, considerado um dos mais rígidos da época, foi acusado novamente em 1981 pelo assassinato de Robert Chappelle, integrante da gangue rival conhecida como DC Blacks. Durante o julgamento, declarou-se inocente, mas acabou condenado a mais uma prisão perpétua. Pouco depois, em um episódio ainda mais brutal, junto com o comparsa Clayton Fountain, assassinou Raymond Cadillac Smith, líder dos DC Blacks, desferindo 67 facadas com armas improvisadas.
O crime, cometido diante de outros presos, intensificou sua reputação de assassino frio. O episódio mais marcante, porém, aconteceu em 22 de outubro de 1983, quando Silverstein matou o agente penitenciário Merle Klutz durante um banho de sol. Manipulando a situação, conseguiu que o guarda se aproximasse, recebeu uma faca artesanal de outro preso e atacou com dezenas de golpes. Justificou o ato dizendo que era constantemente assediado por Klutz. Como consequência, foi condenado a viver o resto da vida em confinamento solitário, passando 36 anos praticamente isolado, sob vigilância constante e com luzes que jamais se apagavam. Thomas Silverstein morreu em 11 de maio de 2019, aos 67 anos, em decorrência de complicações após uma cirurgia cardíaca. Até hoje, é lembrado como um dos prisioneiros mais perigosos da história do sistema carcerário norte-americano. Número 6. Alvin Francis Karpis. Alvin Francis Karpis, cujo nome verdadeiro era Alban Francis Karpavičius, nasceu em 10 de agosto de 1907 no Canadá, filho de imigrantes lituanos. Desde criança teve contato com o submundo, convivendo com contrabandistas e pequenos criminosos. Aos 19 anos já estava preso por tentativa de assalto, mas conseguiu fugir e passou a cometer uma série de crimes com outros parceiros. Sua vida mudou quando conheceu Fred Barker na penitenciária estadual do Kansas. Juntos formaram a famosa Gangue Barker Karpis, que aterrorizou os Estados Unidos nos anos de 1930. O grupo ficou conhecido por assaltos a bancos, sequestros e assassinatos violentos, ganhando notoriedade nacional. Um dos crimes mais marcantes foi o assassinato do xerife C. Roy Kelly, que consolidou a reputação de Karpis como um dos maiores criminosos da época. A escalada da violência chamou a atenção do FBI, que na época era comandado por J. Edgar Hoover. O sequestro do empresário Edward Bremer em 1934 foi o ponto de virada, pois envolveu diretamente o presidente Franklin Roosevelt, que exigiu prioridade máxima na captura dos criminosos. Após intensa perseguição, Karpis foi finalmente preso em 1º de maio de 1936, em Nova Orleans. Condenado à prisão perpétua, foi levado para Alcatraz, onde permaneceu por 26 anos, tornando-se o preso com maior tempo de permanência na famosa ilha-prisão. Libertado em 1969, após mais de 3 décadas atrás das grades, foi deportado para o Canadá. Teve dificuldades em se adaptar ao novo mundo, já que até havia retirado as impressões digitais para evitar identificação. Tentou viver discretamente em Montreal e publicou suas memórias, revelando os bastidores da vida criminosa. Em 1973, mudou-se para a Espanha, onde passou seus últimos anos. Faleceu em 26 de agosto de 1979, inicialmente declarado como suicídio, mas depois confirmado que a causa foi natural. Sua vida marcou a história criminal como a de um homem que saiu do crime organizado para se tornar um dos nomes mais temidos e conhecidos da era dos gangsters. Número 5. Lucy Letby. O caso de Lucy Letby chocou o Reino Unido e o mundo inteiro. Nascida em 4 de janeiro de 1990, em Hereford, Inglaterra, Lucy era enfermeira neonatal no Hospital Countess of Chester, em Cheshire, uma cidade próxima a Liverpool. Contratada em 2011, sua função era cuidar de bebês frágeis, muitos deles prematuros, exigindo extrema dedicação e responsabilidade. À primeira vista, era vista como uma profissional gentil e dedicada. Mas ao longo dos anos seguintes, a realidade se revelou muito mais sombria. Entre 2015 e 2016, médicos começaram a notar um aumento alarmante na quantidade de mortes e crises graves em bebês sob os cuidados de Lucy. O Dr. Ravi Jayaram foi um dos primeiros a alertar os superiores, relatando que havia um padrão estranho nos incidentes e que Letby estava sempre presente. Porém, seus avisos foram inicialmente ignorados pela administração do hospital, o que resultou em mais tragédias. Colegas de Lucy também perceberam atitudes perturbadoras. Lisa Walker, uma das enfermeiras da equipe, relatou um episódio em que Letby repreendeu agressivamente uma colega que tentava ajudar um bebê em estado crítico. Segundo Walker, aquilo foi um choque, já que em situações emergenciais toda ajuda é bem-vinda. Esse comportamento frio e hostil contrastava totalmente com o ambiente de cooperação esperado em uma UTI neonatal. Com as suspeitas crescendo,
Em maio de 2017, a polícia de Cheshire iniciou uma investigação sobre as mortes misteriosas na unidade neonatal. Lucy Letby foi presa em julho de 2018. Durante a busca em sua casa, foram encontrados bilhetes escritos por ela mesma, nos quais confessava se sentir terrível e se descrevia como uma pessoa horrível e maligna. O julgamento começou em outubro de 2022, no Tribunal de Manchester. A promotoria apresentou provas de que Letby injetava ar propositalmente nas veias de bebês, causando falência cardíaca. Em pelo menos 12 casos, esse parecia ser o método usado para assassinar ou tentar assassinar as crianças. A defesa, por sua vez, tentou atribuir os incidentes a falhas estruturais do hospital, como problemas de encanamento e até vazamentos de esgoto. Mas as evidências apontavam claramente para Lucy. Após 10 meses de julgamento, em 18 de agosto de 2023, Lucy Letby foi considerada culpada em 14 das 22 acusações. A sentença foi severa: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, uma das penas mais duras previstas na lei britânica. Assim, Lucy Letby entrou para a história como uma das piores assassinas em série da história recente do Reino Unido, transformando sua imagem de enfermeira cuidadosa em símbolo de traição e horror. Número 4. Dennis Rader. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945, em Kansas, nos Estados Unidos. Durante anos, parecia levar uma vida normal. Trabalhava como funcionário de uma empresa de segurança, era presidente da igreja luterana local e até atuava como líder de escoteiros. Mas por trás dessa fachada de cidadão exemplar, escondia-se um dos assassinos mais cruéis da história americana, que se tornaria conhecido como BTK, sigla para Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar. Os primeiros crimes aconteceram em janeiro de 1974, quando invadiu a casa da família Otero. Ali, assassinou brutalmente Joseph, de 38 anos, sua esposa Julie, de 33, e 2 dos filhos, Joseph Jr., de 9 anos, e Josephine, de apenas 11. O crime foi tão chocante que a comunidade inteira de Wichita entrou em pânico. Poucos meses depois, em abril do mesmo ano, Rader fez mais uma vítima, Catherine Bright, de 21 anos, que foi amarrada e estrangulada em sua própria casa. Nos anos seguintes, seguiu matando de forma calculada, escolhendo alvos femininos, observando-os por semanas antes de atacar. Entre 1985 e 1988, matou Maureen Head e Vicky Vigil, mantendo sua série de crimes ativa. Sua última vítima conhecida foi Dolores Davis, em janeiro de 1991. Ao todo, foram 10 assassinatos confirmados, mas durante décadas a polícia não conseguia encontrá-lo. O que manteve o mistério ainda mais intenso foi o fato de Rader enviar cartas para jornais e emissoras, detalhando seus crimes e zombando da polícia. Essa necessidade de reconhecimento acabou sendo sua ruína. Em 2005, mais de 30 anos após o primeiro assassinato, enviou um disquete para uma emissora de TV com informações sobre sua próxima vítima. Os investigadores rastrearam o arquivo e conseguiram chegar até ele. Preso, confessou friamente os crimes, descrevendo com detalhes como planejava e executava cada ataque. Condenado a 10 prisões perpétuas consecutivas, Rader cumpre pena na prisão de El Dorado, em Kansas. Sua história serve como lembrança perturbadora de que até as pessoas aparentemente mais comuns podem esconder segredos aterrorizantes. Número 3. Charles Edmund Cullen. Charles Cullen, nascido em 22 de fevereiro de 1960, em Nova Jersey, foi um enfermeiro que usou sua profissão para cometer crimes hediondos. Durante 16 anos, trabalhou em diversos hospitais, passando despercebido enquanto assassinava dezenas de pacientes indefesos. Posteriormente, confessou que poderia ter matado até 40 pessoas, embora apenas 29 casos tenham sido oficialmente comprovados. Sua prisão ocorreu em 12 de dezembro de 2003, após colegas de trabalho desconfiarem de sua conduta no Somerset Medical Center. Ele foi acusado de ter assassinado o paciente Florian Gall e de ter tentado matar Jin Kyung-han. Dias depois, admitiu não só esses crimes, mas muitos outros cometidos em diferentes hospitais pelos quais passou. Em abril de 2004, Cullen declarou-se culpado por 13 assassinatos e 2 tentativas de assassinato, todos cometidos com injeções letais de medicamentos.
Em troca, não recebeu pena de morte, mas foi condenado à prisão perpétua. Posteriormente, confessou mais 3 assassinatos. Durante os julgamentos, mostrou comportamento frio e perturbador, chegando a zombar do juiz. Precisou ser contido com uma mordaça para evitar novas interrupções. Uma parte do acordo judicial envolvia ajudá-los a identificar outras possíveis vítimas, o que reforça a ideia de que sua lista de assassinatos era ainda maior do que se sabia. Em 2 de março de 2006, recebeu 11 penas de prisão perpétua consecutivas. Atualmente, cumpre sentença na prisão estadual de Nova Jersey, sem possibilidade de liberdade condicional, até o ano em que teria 443 anos de idade. O caso de Cullen é lembrado como um dos maiores exemplos de quebra de confiança no setor da saúde. Número 2. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, nascido em 17 de março de 1942, em Chicago, teve uma infância marcada por violência e humilhações por parte do pai abusivo. Apesar disso, conquistou respeito na comunidade como empresário e até se apresentava em festas infantis vestido de palhaço com o nome de Pogo. Essa imagem pública escondia uma vida macabra. Sua primeira condenação ocorreu em 1968, por abusar de um adolescente, o que o levou a cumprir um curto período na prisão. Mas sua escalada criminosa tomou dimensões muito maiores em 1972, quando iniciou uma série de sequestros, torturas e assassinatos. Durante anos, atraiu jovens, prometendo trabalho em sua empresa de construção ou diversão em festas, apenas para assassiná-los brutalmente. Em 1978, após o desaparecimento de um garoto de 15 anos, a polícia começou a investigá-lo mais de perto. A busca em sua casa revelou um verdadeiro cemitério subterrâneo. Os restos mortais de 26 jovens estavam enterrados sob o piso da residência. Outras vítimas foram jogadas em rios próximos. No total, John Wayne Gacy foi responsabilizado por 33 assassinatos. Seu julgamento em 1980 se tornou um dos mais comentados da época. A defesa tentou argumentar que ele sofria de transtornos mentais e múltiplas personalidades, mas a promotoria demonstrou que seus crimes eram meticulosamente planejados. Gacy foi condenado à morte por injeção letal. A execução aconteceu em 10 de maio de 1994, mas até hoje seu nome é lembrado como um dos assassinos mais brutais da história dos Estados Unidos, conhecido como o Palhaço Assassino. Número 1. Rodney Alcala. Rodney James Alcala, nascido em 23 de agosto de 1943, em San Antonio, Texas, teve uma infância conturbada. O pai abandonou a família quando ainda era criança, levando sua mãe e irmãos a se mudarem para Los Angeles. Aos 17 anos, alistou-se no exército, mas foi dispensado em 1964 após sofrer um colapso nervoso e ser diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Tentando dar rumo à vida, ingressou na Universidade da Califórnia em Los Angeles e se formou em artes. Também se interessava por fotografia, usando esse talento para atrair jovens mulheres, oferecendo falsas oportunidades de carreira como modelos. Alto, carismático e inteligente, conquistava a confiança das vítimas antes de atacá-las. Em 1971, cometeu um de seus primeiros assassinatos conhecidos. Cornelia Creeley, de 23 anos, em Nova York. Em 1977, desapareceu Ellen Hoover, também em Nova York, após marcar um encontro com um homem chamado John Berger, identidade falsa usada por Alcala. Ao longo dos anos, o fotógrafo assassino foi acumulando vítimas e chegou a participar de um programa de televisão chamado The Dating Game, o Jogo do Namoro, em 1978. Na ocasião, foi escolhido por uma participante, mas o encontro nunca aconteceu porque ela o achou estranho. Anos depois, descobriu-se que naquele mesmo período, ele já era um assassino ativo. Rodney Alcala foi condenado diversas vezes ao longo das décadas, mas só em 2010 recebeu pena de morte pelos assassinatos de 4 mulheres e uma menina de 12 anos. Posteriormente, em 2012, confessou também as mortes de Cornelia Creeley e Ellen Hoover em Nova York. Ele morreu em 24 de julho de 2021, na prisão de Corcoran, Califórnia, aos 77 anos. Até hoje, investigadores acreditam que o número real de vítimas de Alcala pode ser muito maior, já que centenas de fotografias encontradas com ele mostravam mulheres e crianças que nunca foram identificadas.
Essas histórias nos lembram de que, atrás das grades, existem pessoas capazes de feitos assustadores, seja pela frieza dos assassinatos, pela violência extrema ou até pela astúcia de escapar de prisões consideradas impossíveis de fugir. Cada nome dessa lista carrega uma marca de terror que ultrapassa os muros e ecoa até hoje no imaginário coletivo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses criminosos você acha que realmente merece o título de mais temido? Deixe nos comentários, porque sua visão também é parte desse debate. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!